Se eu coloco o Daniel no lugar do Mugni, qual seria agora o argumento do erro do Guto? Porque ao Mugni entrar logo no primeiro tempo como titular, caiu em cima do Guto Ferreira e do atleta todos os problemas do Bahia, né? Mas se o Daniel tivesse lá, será que o Daniel iria render? Daniel tem extrema dificuldade de jogar com meio de campos marcadores e fortes fisicamente. A realidade é essa. Então o Guto deve ter... Pô, eu não vou colocar o Daniel no primeiro tempo. Eu vou colocar o Mugni, é mais forte. Então é coisa do técnico também, né? O técnico ele tem que ter essa liberdade de escolha. E por ter essa liberdade, ele está propenso a erros e acertos. Mas se o Bahia empata ou ganha, seria uma outra forma de se argumentar, né? Porque ficou fácil dizer que o Guto errou na escalação com o Bahia tomando 3-1. Ficou fácil. Agora, se discute, eu acho que é importante o debate e a discussão. De um lado, uns que acham que o erro da escalação do Guto foi determinante. Para mim, não foi determinante. Para mim, houve outros elementos que respondem à derrota do Bahia e não somente a escalação. Ontem no chat aqui, vários amigos colocaram o erro da escalação, foi o erro da escalação. Para mim, não foi. Para mim, existem outras respostas, que também é o erro da escalação. E eu coloquei aqui, ó, e vou botar para vocês, que para mim o problema está nesta diagonal aqui, ó. Esta diagonal. O debate está em torno disso. Vamos aprofundar? Para mim está aqui. Cadê? Pronto. Tá aí de amarelinho, não tá não? Tá de amarelinho? Pronto, tá aí de amarelo. Esta diagonal do lado esquerdo do Bahia, com os jogadores que o Bahia tem, tá bom? Lembrando que o Bahia é Série B. Com os jogadores que o Bahia tem, e se a gente partir de um pressuposto que o Guto errou na escalação, o erro da escalação pode estar aí, ó, nesta diagonal. Porque é indiscutível que o Henrique e o Ignácio deveriam jogar. O Luiz Otávio não estava para o jogo. O Luiz Otávio foi expulso. O Danilo Fernandes também é o goleiro do Bahia. Douglas Borel, ninguém discute. O Patrick sempre está jogando. O Patrick sempre está jogando. E vinha de 2 jogos aí, contra o Flaco Globo e contra o CSA. O Bahia jogou, inclusive, com menos um atleta. Ele jogando um pouco mais avançado na equipe do Bahia. Ele para a Série A não serve, mas para a Série B pode ser. Mas para mim, essa diagonal esquerda aí, ó. Mugni, Rezende e Luiz Henrique. A diagonal esquerda. O Djalma não está nem no banco de reservas. Você tem no banco de reservas o Matheus Bahia. Matheus Bahia e Luiz Henrique. Você colocaria quem, Wendel? No jogo de ontem, o Matheus Bahia se desenhava melhor no jogo. Porque o Luiz Henrique já mostrou claramente que não marca. E não tem força física para isso. O Matheus Bahia é mais experiente para um tipo de jogo desse do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique sempre foi um jogador que estava ainda buscando o seu espaço. O Matheus Bahia já jogou Série A. Ah, o Matheus Bahia é ruim. Sim, mas eu tenho quem para botar? Quem eu vou colocar? Eu estou falando do elenco que nós temos hoje. Então pode-se discutir sim o Matheus Bahia neste time. Agora, se o Bahia tem a bola, se o Bahia estivesse bem preparado fisicamente para pressionar o Fortaleza, o Luiz Henrique seria o mais adequado. Porque o Bahia teria a bola, jogaria mais dentro do campo do adversário. Luiz Henrique já mostrou que é um jogador driblador, gosta de entrar por dentro, tem o passe também como se fosse um lateral passador. Então, para esse tipo de jogo, o Luiz Henrique servia. Agora, se eu tenho um Bahia que vai ficar retraído, sem a bola, na marcação, tentando contra-atacar, o Matheus Bahia seria a melhor solução, porque marca melhor que o Luiz Henrique. Eu venho para o Rezende. O Rezende já mostrou-se que é um volante que gosta de jogar mais dentro da área do adversário, ele gosta de avançar, é um volante alto, bom para bola aérea, por exemplo, principalmente na hora de se defender, mas o Rezende é muito lento. O Rezende é um jogador lento. O William Maranhão se percebe que movimenta-se mais ali, protegendo a zaga. Esse movimenta mais. O William Maranhão tem uma movimentação maior que o Rezende. Pode-se discutir isso também. Porque para esse tipo de jogo, o Rezende, pela lentidão dele, acredito que não sirva. O Rezende é uma boa peça quando o Bahia vai dominar o adversário, porque o Rezende dá proteção ali aos meias que avançam, talvez até os laterais, mas acho que ele não chega, que ele é lento. Mas ele ali no centro, ele tem um bom chute de longa distância, ele pode pegar um rebote e fazer a diferença, seja num passe, ou seja, na questão do chute de longa distância. Ele tem um bom passe também, mas ele é lento. Pode-se discutir. William Maranhão e Rezende. Mugni.
Mugni, para mim, se tem um erro na escalação do Guto, este erro aí é o Mugni. Agora, colocar quem? Eu colocaria 2 volantes e o Patrick na frente, seriam 3 volantes. Porque o Patrick não tem perfil nenhum de construção. Então o Bahia perderia na construção do jogo. Mas o Mugni também não constrói. Este é o mais discutível de todos. É o Mugni, camisa 10. Jogou camisa 10 ontem. Poderia ser o Daniel nesse jogo também, Wendel? Sim, mas o Daniel eu acho que não iria desenvolver um bom jogo ontem, não. Acho que ele não iria desenvolver um bom jogo. E tá aí o que o Guto deve ter pensado. Entrando na cabeça do Guto Ferreira, ele pensou, pô, Daniel fisicamente não vai para o confronto com os jogadores do Fortaleza. O Mugni, pelo menos, ele vai para o confronto. Então, a opção do Guto Ferreira com relação ao Daniel e o Mugni pode estar muito ligado a isso daí. Pode estar muito ligado a isso aí. Outro detalhe, o Raí, a gente pode discutir o Raí, e aí, ampliando um pouco mais esta diagonal, deixa eu ampliar a diagonal aqui para o Raí. A gente pode discutir isso também, ó. Eu vou ampliar essa diagonal, pronto. Ampliei a diagonal aqui, ó. Esta diagonal, esses 4 atletas, o Ronaldo sempre vem entrando bem. O Ronaldo sempre que entrou bem. Então, eu sinceramente, eu acho que a opção do Guto, normal. O Ronaldo entrou bem, talvez o Raí não esteja bem fisicamente, só suporta 45 minutos. A comissão técnica do Bahia deve ter recebido fisiologistas, preparadores físicos, ó, o Raí só joga 45 minutos, viu, Guto? Aí o Guto, beleza, vou colocar o Ronaldo. Vem sempre entrando bem, vou colocar lá. Agora, Wendel, você escalaria este time? Não, eu não escalaria esse time. Mas tem um detalhe. Nós, torcedores, nós não temos a informação. Nós não acompanhamos treino. Eu não sei se o Daniel está bem fisicamente. Eu não sei se o Raí está bem fisicamente. Estas informações são informações que somente a comissão técnica tem. E os repórteres, jornalistas é que devem perguntar ao Guto Ferreira e a gente debater o que acontece. Ô Guto, ó, você montou aí um time com o Mugni, tirou o Raí Nascimento que vinha sendo titular, colocou o Ronaldo. O que aconteceu? É questão física? O Guto iria responder. Se era questão física ou uma opção tática. Se fosse uma opção tática, outro jornalista ia perguntar, mas explica melhor sobre essa questão do Mugni. Entenderam? Então, nós não temos uma informação interna para tomada de decisão. Então, a equipe que o Guto coloca, eu prefiro analisar depois do jogo. Eu não olho antes do jogo e digo, escalou errado o Mugni. Vai lá que o Mugni faz o gol, 1-0 o Bahia vence. Então é melhor analisar isso depois do jogo. Agora, depois do jogo, dentro de uma análise que você dá a sua opinião e também analisa o que o técnico pensou sobre a situação. Isso é importante. Eu penso assim. Eu penso dessa forma, beleza? É uma forma diferente do que a gente pode propor para vocês. E é por isso que eu peço que você deixe seu like, porque o bom do YouTube são as diferenças. Todo mundo pensa igual? Não pode, né? Se todo mundo pensar igual, o YouTube não tem valia, porque todo mundo vai falar a mesma coisa. Então eu penso diferente de muita gente. Algumas coisas podem ser iguais, outras não. Mas a diferença do pensar é uma característica aqui do canal 2A1. É uma característica daqui do canal.